Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula é Ocupação Inicial do Ambiente Terrestre, Artrópodes. Bom, o significado desse título é que os artrópodes foram os primeiros animais a colonizarem o ambiente terrestre. Saíram do ambiente aquático e migraram para o ambiente terrestre. Mas quem são os artrópodes? Bom, vamos entender pela própria palavra. Artro significa articulação, podes, pés. Animais que apresentam articulação. A articulação é essa junta, essa dobra entre dois membros, como por exemplo, que permite esse tipo de movimentação, que permite que eu movimente o pescoço. Isso é uma articulação. E quais foram os primeiros animais a desenvolverem articulação? Bom, insetos, crustáceos, como o siri, a lagosta, aracnídeos, como aranha, escorpião, ácaro, o carrapato e os miriápodos. Como exemplo, atualmente nós temos a centopeia e o pelo de cobra. Mas quando ocorreu essa vinda do ambiente aquático para o ambiente terrestre? Bom, o fóssil mais antigo que nós temos data aproximadamente 375 milhões de anos. Então, já que esse fóssil foi encontrado nesse período, aproximadamente 450 milhões de anos foi o primeiro ser que veio para o ambiente terrestre, segundo a teoria atualmente mais aceita no meio científico, né? E esses artrópodes, eles proliferaram e para que eles pudessem chegar até aqui, era necessário que houvesse algumas características na Terra, dentre elas, matéria orgânica. Toda a cadeia alimentar, que é uma sequência onde um ser se alimenta do outro, é importante que hajam seres produtores. Produtores, geralmente, são os fotossintetizantes, que fabricam o açúcar. A fotossíntese tem a principal função a fabricação de açúcar, que é a principal fonte de alimento de quase todos os seres vivos. E quem foi o primeiro produtor na Terra que permitiu a vinda dos artrópodes para o ambiente terrestre? As briófitas, que são plantas pequenas, são plantas que chegaram na Terra entre 450 e 500 milhões de anos. Vieram a partir do ambiente aquático, a partir da evolução de algas verdes. Essas briófitas, como já citei anteriormente, fazem fotossíntese, se proliferaram na Terra principalmente em ambiente úmido e sombreado. A morte dessas plantas permitiu que fungos e bactérias também se multiplicassem, porque fungos e bactérias são degradadores de matéria orgânica. E a degradação do resto dessas briófitas permitiu que o ambiente terrestre fosse totalmente coberto com nutrientes, permitindo posteriormente a vinda de outras plantas também, a evolução de outras plantas. Bom, e quem foram os primeiros artrópodes a vir para o ambiente terrestre? Possivelmente foram os miriápodos. Não os miriápodos atuais, mas os ancestrais desses miriápodos. Atualmente, miriápodos, nós temos dois grupos, os quilópodos e os diplópodos. Os quilópodos, como exemplo, nós temos a lacraia, a centopeia, são animais carnívoros, animais rápidos, agressivos. Diplópodos, nós temos como exemplo piro de cobra, emboás, gongolôs, são animais lentos, herbívoros ou saprófitas, que são animais que comem matéria orgânica em decomposição. Possivelmente, os que vieram, eles não eram carnívoros, eram todos animais que se alimentavam a partir de matéria orgânica em decomposição. E depois deles, quem foram os próximos animais a virem para o ambiente terrestre? Vou falar um pouco mais para frente. Antes, eu vou apresentar, de forma resumida, outros grupos de artrópodes que observamos hoje em dia. Crustáceos, animais principalmente aquáticos. Alguns exemplos, a lagosta, o caranguejo, o siri. Predominantemente aquáticos, marinhos, de água doce. Esse aqui, o tatuzinho de jardim, ou tatuzinho bola, ele é um crustáceo do ambiente terrestre. O siri, ele fica na interface entre o ambiente terrestre e aquático. Aqui, por exemplo, ele está na areia, mas ele depende da água. O tatuzinho de jardim, não. Foi necessário que houvesse algumas alterações evolutivas, algumas mudanças evolutivas no organismo desse animal para que ele pudesse sobreviver ao ambiente terrestre. Como exemplo, animal aquático respira por brânquias, também chamadas popularmente de guelras. Esse animal, houve uma alteração nas suas brânquias e desenvolveu uma outra estrutura que permitisse que ele respirasse em ambiente terrestre.
Outro grupo de animais, os insetos, também chamados de hexápodas, onde hexa significa 6, podas, pés. Todos os insetos, sem exceção, apresentam 6 pernas. Alguns exemplos, a libélula, grilos, gafanhotos, baratas, besouros, borboleta, traças dos livros e formigas. Os insetos, de um modo geral, o corpo dele é subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles podem ou não ter um par de asas, sempre tem um par de antenas. Aqui é a cabeça do besouro, o tórax dele e o abdômen dele. Agora, um grupo que eu vou aprofundar, e no começo, anteriormente eu citei que qual foi o segundo grupo de animais que vieram para a Terra após os miriápodos? Aranhas e escorpiões. Não exatamente esses, mas percebam que uma cadeia alimentar estava se formando. Vieram os miriápodos. Primeiro houve o desenvolvimento a proliferação de plantas, de vegetais, os musgos, as hepáticas, as briófitas. Depois vieram animais que consomem as plantas, a matéria orgânica produzida a partir das plantas, que foram os miriápodos, os ancestrais das lacraias e escorpiões atuais. Depois vieram animais carnívoros, predadores para se alimentar desses animais, que foram os escorpiões e aranhas, os ancestrais desses atuais, que eram muito diferentes esses que nós observamos atualmente. Alguns escorpiões do ambiente aquático podiam atingir 2, 3 metros de comprimento. Agora, aracnídeos atuais, principais exemplos, o carrapato, o ácaro, o opilião, talvez menos conhecido, mas totalmente disseminado na América, esse animal, escorpião e, como eu já citei, aranha. Bom, aracnídeos são animais de vida livre. Todos os aracnídeos têm 4 pares de patas, né? São animais predadores. Esses animais apresentam quelíceras. As quelíceras, no caso da aranha, são esses órgãos inoculadores de veneno. No caso dos escorpiões, tem a função de alimentação, de mastigação, de macerar o alimento. Seria algo semelhante aos nossos dentes. Bom, agora as principais partes do corpo de uma aranha. Como eu citei anteriormente, a aranha tem 8 patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas duas estruturas não são patas, são os pedipalpos, que são órgãos que têm a finalidade de apreender o alimento. Ela segura a presa para facilitar a inoculação do veneno, já que o veneno é inoculado pela quelícera. São animais cujo corpo é dividido em cefalotórax. Lembra que o inseto é cabeça, tórax e abdômen. A aranha não. A aranha, a cabeça e o tórax é fundido formando o cefalotórax e o abdômen. No abdômen tem as fiandeiras, que dentro da fiandeira tem uma glândula que produz a teia. E já que estamos falando de teia de captura. Essa teia ela tem várias funções. Vou falar as principais dela. Primeiro, ela faz a teia, que pode ser um local onde a presa, entrando em contato, pode ficar aprisionado. E a movimentação da presa leva vibrações que a aranha percebe e ela vai até lá, ela coloca mais teia para poder prender a sua presa, né? Inocula um veneno. E esse veneno tem a função de paralisar a presa. Logo na sequência, ela se alimenta dessa presa. E como que uma aranha se alimenta de uma presa? É um processo um pouco diferente da que observamos na maioria dos animais, inclusive nos seres humanos. Nós temos a digestão intracorporal, dentro do corpo. Comemos, por exemplo, um pão. O pão será digerido dentro do nosso corpo. A aranha não, é extracorpórea. Ela lança o suco digestivo no interior da presa, o suco digestivo vai digerir internamente essa presa, na sequência ela vai e suga aquele caldo nutritivo. Bom, aqui nós temos a aranha papamoscas, que é uma aranha muito comum nas casas das pessoas, é a aranha mais abundante em termos de espécie. Tem mais de 5.000 espécies diferentes de aranha papamosca no mundo. Ela salta em direção à mosca, ou ela pode, não só a mosca, ela come outros insetos também pequenos, né? Ainda sobre as teias de captura, as teias do modo geral, elas podem ter a função também de abrigo. A aranha faz o tipo de uma casa, ela ficar abrigada. Uma outra função é preparar um casulo, dentro do qual ela pode colocar os ovos. Agora, uma outra espécie de aranha muito comum também dentro das casas, a do gênero Pholcus phalangioides. Essa aranha com pernas grandes. Ela não tem veneno que afeta as pessoas, os seres humanos.
Agora falar um pouco sobre algumas aranhas agressivas. Começar pela aranha marrom, é uma aranha disseminada no Brasil inteiro também. É uma aranha não muito grande, ela de 3 a 4 centímetros de comprimento. Ela é uma aranha que não é agressiva. Geralmente os acidentes ocorrem como se uma pessoa eventualmente, acidentalmente, coloca a mão nela. Em situações como, por exemplo, calçar um sapato. Ou colocar uma calça e dentro dessa calça tiver essa aranha. Mas ela não pula em direção à pessoa. De forma diferente, a aranha armadeira ela é agressiva. Ela pula em cima de uma pessoa que se encontra próximo dela, se ela considerar aquela pessoa como uma agressão em potencial. Essa é a posição de ataque dela. Ela é uma aranha maior do que a aranha marrom. Ela pode chegar até 8 centímetros de comprimento. Agora, a segunda aranha mais agressiva do mundo no que se refere a veneno produzido que ataque a espécie humana, né? A aranha viúva negra. Ela pode ser facilmente reconhecida pela coloração escura dela, brilhante, e no abdômen dela tem esses símbolos vermelhos, tanto na parte de baixo como na parte de cima. A aranha viúva negra, a fêmea, pode chegar até 4 centímetros de comprimento, do tamanho semelhante à aranha marrom. E a fêmea, ela é maior do que o macho. E ela é chamada de viúva negra porque após a cópula, ela devora o macho. Por quê? Porque ela obtém energia para poder ter os filhotes, para poder pôr os ovos a partir do macho. Agora, uma aranha muito comum também, uma aranha grande, tem várias espécies, tem quase 1000 espécies de caranguejeira, também chamada de tarântula ou aranha de jardim. A maior espécie encontrada chega a cerca de 30 centímetros de comprimento, mas geralmente ela tem um tamanho aproximadamente de um palmo. Algumas espécies, eu coloquei 3 espécies aqui, a aranha caranguejeira preta, essa azulada e essa com 2 cores, amarelada e preta. Essa aranha ela não tem um veneno muito agressivo para os seres humanos. As espécies que foram encontradas até agora, nenhuma é letal, nenhuma tem um veneno que pode prejudicar os seres humanos. Agora, ainda falando sobre aracnídeos, escorpiões. Escorpiões também têm uma grande diversidade de espécies no mundo. Estima-se que tenha cerca de 1.500 espécies de escorpiões. Os 2 mais comuns da nossa região é o escorpião amarelo e o escorpião preto, né? O amarelo é muito mais agressivo. Desses 1.500 espécies, poucas espécies provocam danos aos seres humanos. Aproximadamente uns 25, que pode ter um efeito letal. Pode matar, por exemplo, crianças que entram em contato, ou pessoas que estejam fracas, né? A maioria das espécies de escorpiões, se formos picados por eles, apenas pode provocar uma dor semelhante a uma picada de abelha. Mas isso não significa que temos que entrar em contato com ele, que podemos pegar esses animais. É importante sempre manter a distância desses animais, né? Agora, as principais estruturas dos escorpiões. Nós temos aqui o aguilhão, que é uma estrutura inoculadora de veneno. Aqui nós temos uma estrutura que é de forma errada chamada de cauda. É o pós-abdômen, não é uma cauda. Aqui é o abdômen de verdade. Bom, tem 8 patas, como todos os aracnídeos. Aqui tem as quelíceras, como eu falei anteriormente, é um órgão que tem a função de macerar o alimento. Na aranha é o órgão que inocula o veneno. Aqui não, é tipo uma mastigação. Aqui nós temos os pedipalpos. E na ponta dos pedipalpos nós temos umas pinças, cuja função é prender a presa para poder, com aguilhão, inocular o veneno. Aqui um escorpião se alimentando de uma barata, que nas cidades é o principal alimento dos escorpiões são as baratas. Aqui com as pinças ele está segurando a pata das baratas e com aguilhão ele inoculou o veneno, certamente já está paralisada essa barata. Bom, agora alguns aracnídeos parasitas, começar pelos ácaros. Ácaros são animais muito pequenos, né? São aracnídeos muito pequenos. Aqui são ácaros que podem ser encontrados em lençóis, em cobertores, em travesseiros. E ele pode provocar uma alergia, uma rinite. Tem alguns ácaros também ligados a doenças em seres humanos, como por exemplo a sarna humana. A sarna humana é diferente da sarna animal, de gatos e cachorros e outros animais também. Essa sarna humana, ela pode ser transmitida para uma outra pessoa por meio de roupa contaminada, objetos contaminados. Mas não é transmitido para o cachorro e nem do cachorro é transmitido para a gente, para os seres humanos.
Um outro tipo de ácaro é um ácaro que ataca plantas vegetais, como o ácaro da leprose. Esse ácaro ele ataca frutos como, por exemplo, plantações de mamão, frutas cítricas como a lima, a laranja, o limão. Bom, agora por fim, um outro tipo de aracnídeo, o carrapato, muito conhecido também, porque ele ataca cachorros, gatos e outros mamíferos também, até os seres humanos. E em especial, esse carrapato aqui, o carrapato estrela, que é um carrapato que pode transmitir uma doença muito agressiva para os seres humanos, que é a febre maculosa. Esse carrapato ele ataca vários mamíferos, especialmente gado bovino, cavalos e a capivara. Ele se reproduz sobre a capivara e esses outros mamíferos também. Depois ele sai para poder colocar os ovos. Geralmente ele sobe sobre o capim, que é uma região alta, e coloca os ovos lá. Os ovos eclodem, liberam larvas. E uma pessoa em contato com aquele capim que está numa região alta, bate no corpo, imediatamente essas larvas vêm em direção ao corpo da pessoa e pode picar, morder a pessoa e transmitir uma bactéria que pode estar presente no interior desse carrapato aqui. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.